Olá a todos, quero compartilhar com vocês um pouquinho do que está escrito no final da segunda carta de Paulo aos Coríntios e na carta de Gálatas sobre a questão da masculinidade bíblica e da sexualidade. E no capítulo 12 de 2 Coríntios a gente tem um texto que é muito citado e muito conhecido, que fala assim: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Eu acho que é importante a gente já de cara perceber que não se trata de um pecado, né? Mas de sim uma fraqueza, uma vulnerabilidade, algo que o limitava de alguma forma. Ou uma forte tentação até, no sentido de que é um mensageiro de Satanás, né? É um mistério, na verdade. Mas qual é a lição que o próprio apóstolo tira dessa batalha que ele está travando ali? Que é quando ele percebe a vulnerabilidade dele, a fraqueza dele, é que ele reconhece a Deus, a necessidade que ele tem de Deus e busca a Deus como ele precisa, né? Como ele, o apóstolo, precisa. E aí ele encontra em Deus tudo o que ele precisa. A graça de Deus basta. Então ele pode conviver com a fraqueza dele, porque ele tem um Deus forte que basta, né? Então isso é muito bacana nesse texto, né? E aí, independente de qual é a sua fraqueza, né? Homens não assumem fraquezas, mas todos os homens têm vulnerabilidades, têm limitações, e seja qual for a sua, Deus está contigo e a tua graça, a graça de Deus, nos basta. E o capítulo 13 também tem um trechinho muito interessante, eu acho muito bonito também, esse versículo 4, que diz assim: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em nós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendeis que nós não somos reprovados. E aí ele está nessa discussão, a carta inteira, sobre como é legítimo o ministério dele entre aqueles irmãos. E ele fala, gente, cada um deve examinar a si mesmo. Isso é um princípio muito importante na vida cristã, a autoanálise, né? Você parar e falar, como é que eu estou? Como é que eu estou em Cristo? Como é que eu estou como homem? Como é que eu estou como cristão? Como é que está a minha sexualidade, minha vida diante de Deus, diante das pessoas? Como é que eu estou? E aí você vai observar se a sua prática de vida, se aquilo que você tem vivido, diz que você, ok, está vivendo como Deus quer ou não. E aí você precisa tomar cuidado. Os seus hábitos, a sua prática de vida, né, mostra quem está dominando você, se é Deus e a santidade, ou se é o pecado, o diabo, destruindo a sua vida. E aí em Gálatas 2:20 tem um trecho que é assim, meu versículo de conversão, né? Um dos versículos que mais me marcaram na minha vida. É um versículo que já mexe comigo desde a adolescência, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu já emendo aqui na carta de Gálatas, uma carta muito especial, sobre a importância da graça, da ação de Deus para nos salvar. E o quanto a gente não consegue fazer isso por conta própria. Ninguém consegue, sem a ajuda de Deus, viver uma vida adequada a Deus. Então você vai conseguir viver a vida de santidade, a vida que agrada a Deus, porque Cristo vive em você. E agora, como o texto diz, a vida que você vive na carne, aqui nesse momento, você vive confiando no Filho de Deus, pela fé. Porque Ele te amou e se entregou por você.
Então, isso é o nosso definidor de vida, né? Eu consigo viver o padrão de Cristo porque Cristo vive em mim e agora eu confio nele e eu vivo nesse amor, nessa entrega que ele fez por mim e eu agora faço a ele também. E outro trecho muito conhecido de Gálatas que também nos fala dessa entrega a uma vida do Espírito, inclusive uma entrega de tudo, né? A gente está falando aqui de uma entrega da nossa masculinidade, da nossa sexualidade. E aqui no capítulo 5, ele começa falando sobre a circuncisão, a gente já falou disso há um tempão atrás, algumas vezes na verdade, mas a primeira vez quando a gente estava em Gênesis ainda, né? Agora a gente já está em Gálatas. Mas aqui ele fala assim: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então olha o contraste. O contraste aqui é fazer a circuncisão ou viver confiando em Cristo por amor. O que é a circuncisão mesmo? Era uma cirurgia, que hoje a gente conhece mais como a cirurgia da fimose, que retira a pele que cobre a glande e a cabeça do pênis. Naquela época, para o judeu, era um sinal do pacto dele com Deus. Isso instituído lá com Abraão, lá atrás, como a gente já viu. Paulo está falando assim, isso não importa mais. Você pode ser circuncidado ou não, não interessa. Não é por isso que você é de Deus ou tem um pacto com Deus. Agora a circuncisão é do coração, é um pacto de amor, de entrega. O que ele está nos ensinando com isso? Não adianta regras superficiais sobre sexualidade. O homem tem que usar tal roupa, a mulher tal roupa. O homem tem que ter tal comportamento. Não é isso que importa mais. O que importa são mudanças aqui dentro. O homem agora trata a mulher com respeito, porque ele é santo e entende que em Cristo ele tem que amar e respeitar as mulheres. Um homem trata outros homens com respeito, mesmo que ele tenha uma crise de identidade homossexual, e não vai usar os outros homens, porque Cristo ensina ele a viver agora confiando no poder de Cristo e amar as pessoas e não usá-las. Então muda tudo. O contraste é esse, entre regras superficiais de religiosidade e a lei do amor. Então isso é muito importante. E depois, em Gálatas 5 ainda, do versículo 17 em diante, fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. E aí é mais um contraste. Por exemplo, a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Eles querem que vocês obedeçam a eles. Mas se você é guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. As obras da carne são claras: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas parecidas com essas, acerca das quais declaro, como já disse antes, que quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nessa lista aqui de traços das pessoas que são escravas da pecaminosidade, escravas dos desejos carnais, há vários itens que estão relacionados à sexualidade, adultério e fornicação, por exemplo. Então, é claro para nós que uma prática de vida imoral condena a pessoa, demonstra a condenação em que ela já está vivendo, a escravidão que ela já vive no pecado. Agora, o 22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se você entregou sua vida para Cristo, você tem o Espírito de Deus dentro de você e você vai viver esse padrão de vida. No amor, satisfeito, liberto. Esse é o contraste. Você vai conseguir obedecer a Deus porque você vai viver por amor. Você vai viver por amor ao próximo, por amor a Deus. E isso vai te impedir de cair na imoralidade e usar as pessoas e destruir as pessoas.
consumir as pessoas. E, por fim, Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Porque o que o homem semeia na sua carne, da carne também colhe corrupção. Mas o que semeia do Espírito colhe vida eterna. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então eu quero terminar, né, Gálatas aqui, nesse capítulo 6, com essa lembrança. Vamos plantar santidade. Vamos plantar no Espírito para colher do Espírito. Né? Plantar relacionamentos amorosos, sólidos, profundos com a esposa, com os amigos, de tal forma que você colha esse afeto que vem deles também, um afeto santo, sadio, puro, e evitar o plantio da carne, né? Usar as pessoas, semear imoralidade para colher a mesma coisa. Colher pessoas que te usam, que te descartam, colher o vício, porque isso nunca te satisfaz, né? Colher a morte, como já tem outros textos, como o de Romanos, que a gente já leu sobre isso. Então, o que a gente aprende com essas meditações de hoje é que eu devo viver uma vida de amor. Tanto lá em Coríntios como aqui em Gálatas, me fala muito claramente isso. Reconhecendo a minha necessidade de Deus, da força de Deus, do poder de Deus, da ação do Espírito na minha vida para viver essa santidade por amor. E evitar qualquer aparência de santidade, rituais que não me levam a nada. Né? Esforços sem dependência de Deus não me levam a nada. Então, para ter uma sexualidade sadia, uma masculinidade santa, eu devo viver por amor, numa entrega a Cristo, num amor ao próximo, que resulta aí numa vida que agrada a Deus, né? Uma vida espiritual, como tem a lista aqui para nós, de amor, alegria, paz, bondade, autocontrole, né? Que é um item muito importante dessa lista. Então nós temos tudo para viver a vida maravilhosa de Cristo em nossa sexualidade. Que Deus abençoe a todos.